Bom dia, pessoal. Mais uma quarta-feira, né? Estamos aqui juntos, essa turminha do Dr. Bittencourt, né? Buscando esse carinho que o Dr. Bittencourt vem nos trazer, né? Vamos lembrar que todos possam trazer as suas aguinhas com o seu nominho, deixar perto do computador, que esse é o momento, né? Nessa horinha preciosa e nesse período em que estudamos, em que vamos estar um pouquinho com o Fausto, com a Alda, né? Para a gente fazer a fluidificação da nossa aguinha, nosso remedinho. Lembrando que é nesse momento que a equipe do Dr. Bittencourt nos visita, né? Que está na casa de cada um e que vem trazer o medicamento e fazer os procedimentos que nós necessitamos, tá bom? Vamos dar bom dia para nossa querida Catinha. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos, bom dia, Theo. Vamos Bom então para a nossa dia. harmonização? Vamos sim. Vamos lá. Hoje eu vou cantar uma música que foi pedido. Me pediram para cantar ela hoje, então vamos. E ela é muito linda mesmo, eu gosto. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalha a boa nova, plante boas obras, multiplicando os pães para alimentar multidões. Trabalho é esforço e evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia para abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A lição de hoje, para compreendermos melhor, pedimos a Jesus que nos ilumine para que sejamos claros com o texto e com a mensagem e que todos possam compreender, para poder traduzir o que está dito por Emmanuel em prática de ações que possam nos beneficiar e, principalmente, beneficiar aqueles que estão próximos de nós. A lição de hoje, que vamos falar, é a lição 162, sobre manifestações espirituais. O Fausto já leu um pedaço, vamos repetir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Emmanuel é claro nesse texto, muito claro, assim como Paulo está sendo, que o sentido de utilidade deve prevalecer e deve ser a nossa preocupação. Na vida não existe nada ocioso. Deus não criou nada para ser ocioso. Então, temos que utilizar tudo que a vida nos oferece para o nosso crescimento e para o crescimento de quem anda conosco. André Luiz, em um determinado livro, ele diz que devemos evoluir e ajudar e passar. Devemos, para fazer isso, para passar, precisamos ter a certeza de que cumprimos o nosso dever. A mediunidade
é uma manifestação de utilidade. É um recurso para que possamos ajudar o nosso próximo. A espiritualidade, ela utiliza aquela pessoa que está à disposição para servir, para ajudar alguém necessitado e merecedor. Via de regra, utiliza-se a mediunidade para ajudar tanto o encarnado como o desencarnado. Na reunião mediúnica, os médiuns estão à disposição da espiritualidade. Eles não sabem quem vai se manifestar. Não importa quem é, ele tem que estar ali à disposição para servir a espiritualidade. Os aprendizes do cristianismo que estão dentro de um centro espírita também devem se preparar para servir da mesma maneira que aquele médium ostensivo de uma reunião mediúnica. Vou ler aqui, vocês me dão licença. Com a revivescência do cristianismo puro, nos grupamentos do Espiritismo com Jesus, deixa eu pegar aqui de novo, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. E quer dizer que a mesma preocupação de hoje era de antigamente. A maioria dos trabalhadores da evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato das faculdades incipientes. Faculdade incipiente, ela pode ser uma manifestação pequena e ela pode se desenvolver. Esse desenvolvimento não depende apenas do médium ou de uma pessoa. Depende também de como ele usa essa sua capacidade. A maioria dos trabalhadores, em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições exteriores. O Fausto falou antes, eu vou aqui, não é redundância, eu só estou relembrando o que ele está falando. As aquisições exteriores não vão desenvolver as nossas faculdades mediúnicas. Como ele disse muito bem, nós não vamos ali no centro espírita e adquirir e comprar um pouquinho de mediunidade para o nosso uso e para a nossa satisfação ou para atender a nossa curiosidade. As aquisições interiores, sim. As aquisições interiores vão desenvolver a nossa capacidade de servir. A mediunidade é para servir. Médium, ele está no meio, recebendo uma mensagem e passando a mensagem. Esse é o médium. Isto é a mediunidade. Ela pode ser praticada numa reunião mediúnica, como pode ser praticada no dia a dia, como de fato é. Se observarmos, já aconteceu conosco diversas vezes de nós falarmos algumas palavras para alguém e aquela pessoa que nos ouve ficar muito satisfeita, ficar livre de uma preocupação. Nesse momento, nós estamos sendo um médium. Muito acontece que dessas palavras que são ditas e que podem ajudar alguém, não ter sido ditas por nós. Podemos ter sido influenciados pelo anjo de guarda ou por um espírito benevolente para dizer aquelas palavras para aquela pessoa naquele momento, para ajudar o outro. Quanto mais estivermos à disposição da espiritualidade, de posse, de boa vontade de ajudar, mais aptos a servir de médium seremos. A espiritualidade
busca aquele que está mais habilitado para ajudar alguém. Certa vez, por ocasião dessa problemática, dessa pandemia, conversei com uma pessoa, ela estava muito desesperada, com muito medo, aterrorizada. Ela me contou que certo dia ela estava em casa, muito tensa, e aí essa pessoa recebeu o telefonema de um amigo e esse amigo conversou coisas comuns, corriqueiras, e falou da alegria de ter aquela amizade e se disponibilizou para ajudar no que for preciso, caso ela precise. Sendo que aquela que estava telefonando não sabia de nada que tinha acontecido e mesmo não tinha acontecido nada, apenas aquela preocupação. Esse contato que foi feito, a pessoa que recebeu o telefonema, a pessoa ficou aliviada, tranquilizada. Não mudou nada em relação à pandemia, mas aquela pessoa distendeu, relaxou, aproveitou o momento e suspirou de alívio. Aquela que telefonou não sabia que o tinha beneficiado tanto aquele seu amigo. Pois bem, isso foi uma atitude e uma ação de mediunidade, em que aquele que telefonou serviu de médium para trazer uma mensagem confortadora para o outro. Isso acontece toda hora. Depois disso, essas duas pessoas ficaram um bom tempo sem conversar. Então, está claro que aquela mensagem foi trazida com o objetivo de beneficiar aquele que estava com tanto temor e tranquilizá-lo. Quantas vezes já vimos isso acontecer? Quantas vezes a espiritualidade nos socorre nesse momento, se valendo de pessoas desconhecidas, pessoas comuns, para nos ajudar. Eu, de minha parte, muitas situações do passado, fui socorrido de uma maneira inesperada por pessoas mesmo que nem conhecia, mas fica em conversa e fica se conhecendo. Outra maneira da gente ser ajudado também é quando estamos nervosos, tensos, nós abrimos um livro na página certa, onde está escrito ali um texto que vai nos socorrer naquele momento preciso. As nossas preocupações, para nós que somos espíritas, que temos o hábito do estudo diário, e principalmente o hábito da oração diária, nesse momento, receberemos aquela mensagem que precisamos. E essas mensagens vêm através de texto. Uma pessoa da nossa casa, certa vez, nos contou que estava muito preocupada com alguma coisa. Quando ele abriu um livro, desse livro caiu uma dessas mensagens comuns que são entregues no centro espírita. Caiu do livro. Ele pegou e leu, e aquela mensagem era exatamente a resposta que ele estava procurando. Somos socorridos a todo momento desta maneira. Se nós somos socorridos, nós temos que também socorrer. A gratidão, o agradecimento a Deus pelos bens que recebemos, não deve ficar somente em palavras. Deve ser feito principalmente através de ações. Para praticarmos ações que beneficiem os nossos irmãos, temos que agir como a Alda recomendou, com serenidade, com tranquilidade. Porque nenhum desespero vai ajudar ninguém. Não se pode pular no rio para salvar alguém que está se afogando sem que saiba nadar. Não se pode entrar num problema, dentro de um problema do outro, e não saber resolver, simplesmente por questões emocionais. Né? Voltando ao texto, é o seguinte,
em determinados... Deixa eu localizar aqui, viu, gente? Espera aí. Em determinados centros espíritas, isso eu já li. O problema, no entanto, não se resume em aquisições exteriores. Aí o Fausto fala: enriqueça o homem com a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará de posse de tesouros eternos de modo natural. De modo natural é a prática do bem. É a prática da caridade que traz essa concepção, esse preparo para praticarmos a mediunidade. Chico Xavier falava que a mediunidade mais difícil é entre encarnados. Quanto mais estivermos tranquilos, serenos, poderemos traduzir nossas palavras e nossas ações em carinho. É o carinho que socorre a quem quer que seja em qualquer situação. É o carinho que leva à esperança, que leva à tranquilidade, que leva à confiança em dias melhores. E aquele caso que eu acabei de contar foi um ato de carinho de uma pessoa através de um telefonema. Carinho é a palavra-chave para tudo isso. Quando um filhinho está chorando, a mãe vem carinhosamente e o aconchega. E ele alivia. Quando o filho machuca, a mãe carinhosamente dá um beijinho, alguma coisa assim. É o carinho que ela está dando. Nesse momento, a mãe é uma médium. Está dando de si. Necessariamente, não precisa de um espírito nos inspirar para praticarmos uma boa ação. Podemos dar de nós mesmos. Quanto mais carinho dermos de nosso coração para o outro, mais espaço abriremos para que Deus deposite melhores energias e mais carinho por nós. Este ato de esvaziar o nosso coração e passar para os nossos irmãos sentimentos bons, elevados, sutis, esse ato, como é passar a energia boa e esvaziar o coração, criando espaço para receber mais, esse ato nos beneficia muito do ponto de vista físico. Então, todo ato que fizermos para agradar o outro, mais estaremos conquistando saúde física e conquistando virtudes para o futuro. São essas virtudes que é o nosso investimento para quando deixarmos esse corpo de carne e voltarmos para casa. Voltando ao texto, onde paramos, Theo? Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes e admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proveitos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre, no glorioso Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado do Calvário. Aqui, Emmanuel nos dá um alerta que somos capazes de suportar dores para ajudar as outras pessoas. Emmanuel também nos alerta aqui que nós queremos destacar através da mediunidade. A mediunidade, quando exteriorizamos esse desejo de destacar através da mediunidade, nós temos que ficar muito atentos, porque isso pode ser
um desejo de ser superior, um desejo de querer estar melhor do que o outro. E não é essa a proposta. A mediunidade, ou o servir, é para o nosso próprio benefício. Fausto citou ali que quando acende a luz, o primeiro luminar é a própria pessoa que acende a luz. A pessoa que procura se esclarecer, procura se iluminar através do estudo e através da prática da caridade, essa pessoa, ela está se iluminando. E essa pessoa é que se beneficia primeiro, porque o ato dela vai repercutir nela mesma. Então, por isso que Jesus falava que fora da caridade não há salvação. É através da caridade que nós vamos corrigindo os nossos defeitos. Se eu sou uma pessoa agressiva e se num determinado momento eu contenho a minha agressividade para ajudar alguém, o primeiro beneficiado disso foi eu. O primeiro benefício é eu conter a minha agressividade. O segundo é que eu estou dando alguma coisa boa para aquela pessoa que precisa de ajuda, e aquela pessoa vai me retribuir com energia, me beneficiando com a gratidão dela. Então, o fazer o bem retorna para nós de imediato. Voltando ao texto. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. A mediunidade também, aqui, veja as duas últimas palavras, utilidade geral. A mediunidade, ela tem que ter utilidade geral. Utilidade geral serve para todos. A capacidade de ser médium, como o Fausto colocou lá atrás, que é uma aptidão física inicialmente, e tem que a pessoa precisa ter isso, e que pode ser desenvolvida, ela tem o objetivo de ajudar a todos. Desde tempos antigos, que a mediunidade é utilizada por Deus para trazer o conhecimento, como o Fausto havia dito. Essa utilidade geral é para beneficiar a todos. Se vocês repararem, dentro do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, ou mesmo, quando tem, às vezes, alguém tem uma ideia útil para todos, isso nós já presenciamos dentro da nossa casa. A pessoa tem uma ideia que pode ajudar num determinado ponto. Várias outras pessoas têm a mesma ideia. Quer dizer que ela é de utilidade geral. Querem ver o que é também um efeito prático de utilidade geral e de mediunidade? Essa própria pandemia. Uma pequena ideia, minúscula, que a ciência ainda não conhece muito pouco, está servindo para todo o mundo, para todos os seres encarnados, a analisar a própria situação, obrigando todos a renunciar ao convívio para que pensemos em nós mesmos. Para uns, traz boas ideias, para outros, aprisionam, para outros, vai resolver um problema muito grande de economia mundial. E diversas outras maneiras, Deus coloca uma situação em que todos podem pensar a mesma coisa. Por que será que Deus fez isso? Essa resposta nós não teremos, não conseguiremos analisá-la. Da mesma maneira que nós não podemos entender por que o nosso parente ou o nosso conhecido está com determinado problema e nós não temos, e vice-versa.
tudo tem um propósito útil, e no sentido de elevar o nosso pensamento e nos obrigar a aperfeiçoar os nossos sentimentos. Essa deve ser a nossa preocupação constante, de aperfeiçoar os nossos sentimentos. Bezerra de Menezes, em um determinado livro, que chama-se Conversando com Desencarnados, ele narra um exemplo que, na reunião que ele participava, tinha um determinado espírito muito recalcitrante, muito não aceitava mudança nenhuma, e um belo dia, então, ele manifesta para agradecer a participação, a oportunidade, e agradecer a Bezerra de Menezes. E esse espírito, pelas palavras do próprio Bezerra, diz o seguinte: não foras, eu vim agradecer ao bom velhinho, mas não foram as suas palavras que me convenceram, e sim os seus sentimentos. As vibrações dos nossos sentimentos bons podem ser sentidas por qualquer pessoa, podem ser sentidas por qualquer ser, racional ou irracional. Mas os sentimentos de amor sempre produzem resultados positivos. E isso é ser um médium útil, sentir carinho pelo outro. Voltando ao texto, pode pôr aí, Théo. Segue depois de utilidade geral. Aí a última frase. Estou lendo um livro que chama, aquela trilogia, O Amor Jamais Esquece, A Força da Bondade, e narra a história de Pilatos e Zacarias. Zacarias sai pregando a pedido de Jesus, e quando ele está pregando, ele está, em determinado momento, ele não sabe nem o que vai falar, nem para quem vai falar, ou onde vai falar. Então ele caminha, e quando chega no lugar certo, ali está a assistência do mestre para ajudá-lo a conversar com aquelas pessoas, com os doentes, com os necessitados. E ali ele fala coisas belas e atrai energias tão positivas que promove a cura das pessoas que ali estão. São cenas maravilhosas que narra no livro. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Ou como que nós podemos fazer a mesma coisa? Temos que estar em um lugar específico, no centro espírita, para ser bons e para poder ajudar as pessoas? Não. Nós podemos fazer a mesma coisa em qualquer lugar que estejamos. Nós podemos ser úteis em qualquer lugar. Certa vez, uma companheira da casa disse que ela entrou no ônibus e ela sentou num banco, e mais adiante ela viu que uma pessoa estava muito tensa. Ela pegou, então, de lá de onde estava, sem que a pessoa, não conhecia, mais distante, de lá mesmo ela fez prece para aquela pessoa. Ela falou assim: Renato, eu dei um passe na pessoa sem saber que eu estava dando passe. Pois bem, isso é ser útil no momento oportuno, e isso nós precisamos fazer toda hora. E quando nós trocamos o nosso tempo de vida por uma atitude positiva e carinhosa com alguém, nós estamos escolhendo um modo de vida diferente daquele que poderíamos ter no passado. Nós estamos trocando o nosso lado negativo por um lado positivo. Conheço muitas pessoas que já estão nesta fase. Pessoas que não têm religião,
ou que são evangélicos, ou que são católicos, que já têm essa atitude positiva, essa atitude amorosa e carinhosa com todo mundo que conversa. Isto é carinho, isto é mediunidade, isto é ser útil ao próximo. Certa vez eu recebi um zap falando de um expositor espírita, contando sobre um diálogo que teve numa universidade na Alemanha, em que um professor desafiava um aluno a provar a existência de Deus. Então, o aluno dá uma resposta ao professor, e esse professor, com todos os seus argumentos intelectuais e científicos, tenta desarmonizar e tenta desacreditar esse aluno. Na mesma classe, estava sentado um aluno, e aí, então, ele pergunta, esse aluno sai como se fosse em defesa do outro aluno, e diz o seguinte: professor, a escuridão existe? E aí, então, o professor, claro que existe, todo mundo sabe disso, a ciência prova isso. Aí esse aluno fala assim: não, a escuridão é a ausência de luz. Depois ele pergunta o seguinte: professor, o mal existe? E o professor responde: claro que existe, você não vê, você não está vivendo, você não vê na Terra a quantidade de coisa ruim que acontece a todos, a toda hora? E esse aluno então diz: não, o mal não existe. Existe é a ausência de bem. O professor então pergunta assim: qual é o seu nome, aluno? Ele fala assim: Albert Einstein, um cientista que todos conhecem. Então, as duas perguntas dele: a escuridão é a ausência de luz. O mal é a ausência de bem. Nós precisamos escolher se nós queremos viver na escuridão ou na luz. Jesus está na luz. Jesus está com o bem. Portanto, se fizermos um esforço muito grande para sair da escuridão que nos aprisiona, que limita as nossas ações, o que não, nos leva ao desconhecido, se tentarmos olhar para o outro com mais luz em nosso coração, essa luz poderá iluminar para que vejamos as virtudes do outro. E aí, a escuridão não se fará mais presente em nossa vida. Se praticarmos o bem, praticando a caridade, nós também não vamos também vivenciar o mal em nenhum momento de nossa vida. E vamos, sim, aí, praticar o amor ao próximo. Esta era a mensagem de Jesus para nós. Esta é que deve ser a nossa busca ininterrupta de toda uma vida. Porque muitas coisas que não compreendemos hoje, vamos poder compreendê-las no futuro, se estivermos convivendo com pessoas sob a luz do cristianismo, estivermos praticando a caridade, exercitando o amor ao próximo. A cada tempo que passa, nós vamos conquistando mais virtudes e podemos enxergar mais a natureza do bem e do amor ao próximo. Podemos nos aproximar mais de Jesus e estaremos, assim, desenvolvendo mais a nossa mediunidade. A mediunidade do futuro é da intuição. É assim que nós vamos ser intuídos e influenciados por espíritos superiores e benevolentes para o nosso próprio benefício e para o benefício geral. Isto é o que nós pensamos sobre esse texto de hoje. E eu não tenho mais o que acrescentar. Os meus conhecimentos são muito limitados. Me desculpem. Eu chamo Theo. Que isso, Renato. Se o senhor é limitado, não sei o que dizer do meu. Nós todos estamos em processo de engrandecimento. A todo momento que nós estamos estudando diariamente, a todo momento nos é revelada alguma coisa. Exato. A todo momento acende-se mais uma luzinha
para nos iluminar. E a todo momento nós encontramos recursos e estímulo para poder praticar esse amor ao próximo. Verdade. Essa prática, caminho, né, Renato? E no caminho, essa prática do bem vai nos melhorar cada vez mais. Uhum. Essa prática do bem vai nos dar mais saúde física. Isso. Eu ia falar que... Parece que o Theo está com um problema ali. Também umas rosas amarelas perfumadas com os corações então, da Alda. É só ele que pode nos comandar. Pode nos ajudar. Mas eu acho interessante nesses estudos verem vocês que quando o Fausto falou lá de Kardec, no início, falou do Evangelho, ele abordou muito bem essa lição de hoje também e que nos trouxe uma certa facilidade para que possamos dar sequência naquele tema que ele começou. É verdade. Então, é muito mais fácil. É verdade. Falar nessa casa. Para mim, é tudo muito fácil falar no Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Essa é uma casa abençoada, que me traz muita alegria, que me traz muito conforto, muita esperança, e eu sou muito grato a ela por tudo que eu já recebi da casa. E esta casa não é a edificação. Esta casa é o pensamento do cristianismo que está vivo ali dentro. Esta casa reúne os pensamentos não da espiritualidade, primeiramente dos espíritos encarnados, que todos pensam da mesma maneira, todos estão imbuídos no mesmo objetivo, todos estão com o mesmo desejo de fazer o bem ao próximo. Todos estamos no caminho, na mesma direção. Junto a isso, a espiritualidade vem nos estimulando, contribuindo para que essa nossa vida seja mais fácil. Os nossos problemas ficam menores, na medida que praticamos a caridade, e que, através da caridade, aquele que a recebe, de alguma forma, pode estar nos ensinando. E sobre a caridade eu pergunto, quem está ajudando quem? Aquele que recebe a cesta básica é ajudado ou somos nós que concorremos para produzir a cesta básica? Aquele que recebe a cesta básica já recebe e é grato, mas ele nos leva a nos esforçarmos para pensar nele. Aí, estamos acendendo a luz de nossa consciência e estamos nos iluminando. Estamos sendo os primeiros beneficiados. Ô, Renato, você está me ouvindo? Está nos ouvindo? Você agora está... voltou. Hein? Está nos ouvindo, você? Eu estou. Você estou. Eu não sei se o pessoal me ouviu no final. Não, nós temos uma pergunta aqui, da Leonor. Qual é a trilogia sobre Zacarias? Gostaria de saber mais sobre essa história. Você lembra que você falou sobre uma trilogia que está lendo? Como é que é? Dá uma indicação para ela aí desse livro, para sabermos todos. A força é o amor jamais esquece, a força da bondade e a luz da e alguma coisa de misericórdia. São 3 livros que contam a história de Pilatos. Que é maravilhoso. E a autoria de quem? Qual que é a autoria? É do Espírito Lúcius, escrito pelo médium André Luiz Ruiz. Depois, quem tiver interessado, talvez a Bia, né, possa entrar em contato com a Secretaria do Centros, eventualmente a biblioteca ou a livraria do Centros possa ter. A biblioteca tem. Então, a livraria do Centro tem, acha. Então, aí nós Se não achar é porque a Bia não quer vender. Como é que é? Se não achar é porque a Bia não quer vender. Porque a Bia não quer vender, mas a Bia quer vender sim, viu, gente? Vocês podem entrar em contato lá pela secretaria, @centros, para poder adquirir os livros do seu interesse, inclusive os do Pentateuco e os demais publicações que são interessantes para a gente desenvolvendo. O Pão Nosso, por exemplo, seria muito bom ser comprado por todos, né? Para que a gente possa acompanhar esses estudos das quartas-feiras. Renato, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui conosco essa quarta-feira pela manhã. Essa nossa casa é realmente ótima. De repente a gente pega assim, é como se fosse uma árvore cheia de frutos maravilhosos, né? De
De repente a gente estende a mão, tem um Renato, às vezes tem uma Carol, né? É muito bom. Tem limoeiro, né? Às vezes é. Então, esse trabalho nosso aqui fica bem mais fácil. Vamos agradecer. Eu queria ver, eu estou vendo aqui que o Fausto tem nos acompanhado, né, Fausto? Quem sabe eu te chamo para a gente fazer uma oração, para nos presentear com a oração final. Pode ser, querido Fausto? Pode. Vamos lá, ué. Vou deixar com o Fausto. Muito obrigado, Renato. Gente, ficamos então com o nosso querido Fausto. Bom dia para todos. Bom dia, Renato. Tchau. Nós vamos, então, agradecer a Jesus por este momento importante. Agradecer o carinho do Dr. Bittencourt, que visitou as nossas casas. Agradecer a oportunidade bendita de aprendermos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, trazendo-nos essas orientações belíssimas, desse tesouro que trazemos em nosso íntimo, que é a mediunidade. Obrigado, amigo querido. Que possamos caminhar firme na direção do bem, do amor, entendendo, como Aldinha disse, esse momento importante da nossa vida, buscando as coisas mais simples, mais íntima, buscando aquilo que possamos fazer de uma forma sublime, orientadora, sincera e equilibrada. Em tudo o que fizermos, Senhor, ajuda-nos a fazermos de uma forma saudável e justa, buscando não só para nós, mas para todos aqueles que ainda necessitam da Tua ajuda, aqueles que se encontram à nossa retaguarda, porque sabemos também que nos utilizam quando conhecemos essas orientações e que o nosso coração amoroso e fraterno esteja, assim, sempre à disposição para que a paz permaneça no coração de todos. O nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão, Senhor, que possamos caminhar hoje e eternamente contigo no coração. Que assim seja. Muito obrigado.